Olá meninas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, tudo ótimo. Estou eu, né, aqui com o meu chimarrão, como vocês podem ver, iniciando aí mais um vídeo para esse canal. Sejam todos bem-vindos, aqui para mim é uma boa noite, então uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, seja aí, né, o horário que vocês vão estar aí me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, responsável aqui pelo canal Andressa B Crochês. Vou iniciar esse vídeo aí mostrando para vocês um pouquinho da minha produção da semana. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, e eu vou estar mostrando aí para vocês um pouquinho do que eu consegui fazer aí. Essa é a minha terceira semana, né, do mês. Vou mostrar aí o que saiu por aqui. Não foi muito grande a produção, mas consegui adiantar algumas coisas. Tive aí outras coisas no meio, né? E vou mostrar aqui pra vocês o que eu andei fazendo por aqui. Em questão de peças é poucas, mas eu consegui adiantar umas bases aí que eu tava precisando, né? Que até eu tive... foi domingo, eu tive aí saindo um pouquinho aí, eu não sabia o que levar junto, né, pra crochetar. Aí eu peguei um rolinho de multicolor e um verde, né, e uma agulha. Aí eu consegui o verde finalizar e o multicolor que eu usei pra fazer algumas bases, eu fiz algumas, troquei também a cor já e sobrou um pouco dele. Mas já peguei outro ali pra tá ali, né, fazendo mais umas bases, deixando pronta. Aqui pra mim as bases que eu digo de adiantar é assim, ó, fazer a flor e passar o verde, sabe? Que pra mim isso já me ajuda muito, entende? Fazer as flores e já fazer a união, já me ajuda muito. E aí nesse meio eu troquei um pouquinho a minha rota que eu tinha, né, programado pra fazer aí com os meus barbantes abertos. E fiz então algumas bases, tá? Também tive produção aí de peças, né? Ficaram lindas, com sobrinhas. Tô ali na finalização da terceira peça, né? Então, faltam 2 carreiras e o bico. E escolhi esse modelo pra tá usando, então, né, as minhas linhas abertas, os meus barbantes abertos, tá? Achei muito fácil, muito econômico, tá? E rápida de tá fazendo. A parte que eu mais preciso, né, ali tá prestando atenção é aqui nessa parte de contagem de pontos. Mas é uma parte bem simples, bem tranquila de fazer. E o modelo ficou maravilhoso, ficou um tamanho bom, né? Pela quantidade de carreiras que eu fiz, ficou um tamanho muito bom. E aí eu vou estar selecionando os cones ali que eu tenho, que dá pra fazer essa peça, né? Pra tá fazendo mais peças aí, então, diversificadas de cores, né? E aí, então, alimentei também o meu tapetão. Eu vou largar aqui o meu chimarrão e vou abrir essas peças, então, aí pra vocês estarem me acompanhando, né? Quem aí gostar desse tipo de conteúdo, já me segue no canal, né? Curte bastante aí, compartilha também esses conteúdos, né? Pra quem gosta de crochê, pra quem gosta de rotina, vida real, né? Aqui em casa todos estamos engripados, tá? Então, tô mais devagar um pouco. As nenê tão bem atacadas da gripe. Aqui no Rio Grande do Sul tá bem frio, bem chuvoso. Então, dei uma diminuída, até mesmo por dar atenção a elas, né? Elas estão agora... essa semana não irão na creche, né? Devido, então, estarem bem engripadas. E, então, muda um pouquinho a rotina, né? Porque agora que elas estão em casa, tô tentando, então, fazer as basezinhas, que é mais rápido, né? Pra tá fazendo ali. E também tive encomendas de salgados, né? Semana passada. Que também daí mudei um pouquinho a rota, né? Mas, no fim das contas, dá tudo certo e sai produção igual. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz e num próximo vídeo eu vou mostrar a minha pronta entrega, tá? Se alguém aí tiver interesse, né, de estar adquirindo as minhas peças, elas têm um preço muito bom, tá? Um preço de revenda aí maravilhoso. Se alguém quiser aí tá adquirindo peças, adquirindo flores também, né? Eu vou deixar o meu contato aí na descrição do vídeo ali bem certinho. E se alguém quiser aí, então, tá adquirindo flores, adquirindo bases, né, já prontas, passadas já cores, né? Também eu tenho umas para vender. Então, se você que precisar, se você quiser envio para todo o Brasil, né? Tem a taxinha aí do envio, mas é uma taxa que geralmente é bem compensativa, né? E, então, flores também vendemos, né? Vou estar mostrando aí para vocês, então, o que eu consegui produzir, certo? Então, sem mais delongas, né? Vou estar mostrando aí para vocês o que eu produzi, tá? Vou primeiro mostrar as peças. A minha primeira peça que eu tive aí na produção com sobrinhas, tá? Apenas com sobrinhas.
Vou só arrumar aqui, porque ele estava dobradinho, né? Então, pra vocês acompanhar, tá? Essa foi a peça que eu tive aí, né, na produção. Tinha essas florzinhas prontas, somente fiz a união. Aí, aqui eu passei o bege, né, 3 carreiras de bege, 2 no telha que eu tinha aberto, mais 2 de bege. Finalizei com este marrom maravilhoso, né? Não pesei, tá? Deixei pra pesar aqui com vocês. E achei que ficou uma peça muito linda. Uma pena, né, que eu não tenho mais esse multicolor, mas na minha próxima compra aí que eu vou fazer de barbantes, eu quero estar comprando alguns multicolors, né? Quero pegar esse aqui e também pensei, né, num possível jogo de passadeira. Vai ficar maravilhoso. E é uns tons que não é claro, né? O mais clarinho que tem é o bege, mas ainda assim não é tão claro. Pra quem gosta aí, né, de modelos mais escuros, por serem menos sujador, né? Então, essa foi a minha primeira pecinha, gente. Lembrando aí, né, gente, deixa seu comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. Curte aí, né, compartilha com as amigas crocheteiras que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Trago aqui pra vocês a minha rotina realmente, né? Não venho aqui contar conversa fiada, né? Trago aqui o que eu faço, tá? Tá ainda com os arremates por fazer, tá? E está disponível. Se alguém tiver interesse, né? Vou largar ele ali pro ladinho. E esta foi a peça que eu fiz, né? A peça piloto aí, pra mim tá fazendo com os meus barbantes abertos, né, gente? Que eu estava aí na produção, estou ainda, né? Pra diminuir ou finalizar os barbantes abertos. Aí não está aparecendo bem a cor pra vocês, mas ele é um rosa bebê maravilhoso, tá? Também fiz essa, foi a primeira peça nesse modelo, tá? Sem flores, né? Sem detalhes de tulipa, nada. Apenas o barbante. E ficou maravilhoso. No meu ver, eu gostei sim muito da outra, mas no meu ver, por ser sem flores, ele ficou muito lindo. Então, eu vou estar fazendo aí mais modelos assim, né? Quero aí deixar mais bases prontas, porque pra mim a parte que eu mais preciso prestar atenção é o meio, né? Na contagem dos pontos. O resto a gente já sabe de cor e salteado. Então, preciso aí selecionar ali, né? Vou pesar esse tapete aqui, essa peça, e quero estar selecionando os cones que vai dar pra mim fazer, né? Uma peça inteira, tá? Então, essa foi a minha segunda peça. E de produções prontas, é isso, tá? Porém, eu vou pesar aqui com vocês, tá? Pra vocês terem uma noção, né? Já anotei aqui, ó, a minha produção da terceira semana de maio, tá? Vamos estar zerando ali. Olha só a economia dessa peça. Eu só vou pegar aqui minha canetinha, que eu havia deixado separado, 259 gramas, tá, gente? Esse tapete. Vou anotar aqui. Vocês desculpem a fungação de nariz, mas é que eu tô bem ofegante, bem atacada da gripe mesmo. Olha, esse ficou mais pesado. O porquê eu não entendo. Tensão de ponto, né, talvez. Porque quantidade de carreira é a mesma. A diferença é que um tem flor e o outro não. Também pode ser isso, né? 309 gramas. Mas mesmo assim, por ser um tapetão, ele ficou muito econômico, tá? Ficou maravilhoso. E lembrando, né, gente, sobrinha sempre é lucrativa, né? Então, tem que usar. Vou botar aqui com flores. E aí, esse aqui eu vou trazer pra cá. Eu tenho aqui outro que eu estou finalizando, dessa mesma base lisa, aonde eu consegui aí, né, tá eliminando. Então, este rosa bebê. Aqui vocês conseguem ver mais porque ele tem outra cor junto, né? Falta aí, então, 2 carreiras de base, né? E mais o bico, que são mais 2 carreiras, tá? Mas eu parei ela no sábado. Eu iniciei ela no sábado e parei no sábado. E daí, domingo, como eu saí, eu peguei um cone de multicolor e levei junto, porque eu tava sem ideia do que eu ia levar pra, né, crochetar, aproveitar o tempo. Devido ao quê? Aonde eu fui, tinha mais gentes, né? Não ia poder ter aquela concentração, assim, de estar contando pontos, como em casa, né? Em casa a gente senta ali e faz e acabou.
E aí, eu tive, então, receio de levar, né? E levar um outro cone ali pra tá iniciando outra, né? Outra base. E acabar me perdendo no meio do caminho ali nas contagens e acabar não fazendo nada. Então, deixei ele em casa esperando, né? Quando voltasse pra mim terminar. Não peguei ele, tá? Aí embalei nas bases ali, nas florzinhas, né? E fiz algumas ali que eu também tava precisando. Então, eu aproveitei igual o tempo, né? Não finalizei o tapete, mas é questão de 20 minutos por aí eu finalizo. E alimentei o meu grandão, né, gente? Que tá ficando um xodozinho, tá? Vou abrir aqui pra vocês, né? Tem aqui uma ponta de barbante que eu já coloquei ali, ó. Vou tá mostrando aí pra vocês, né? Ele já está bem grande, tá? Não sei quantas carreiras, mas ele já está bem grande. Lembrando que é apenas sobrinhas, né? Que eu tô colocando nele. Então, ele tá ali no meu sofá. Conforme eu vou finalizando ali um barbante, que fica um pedacinho de fio, uma bolinha, eu já pego ele e já coloco aqui. Gente, eu não sei fazer aquele nozinho que não aparece, tá? Então, estão todos os arremates por fazer. Mas eu não me preocupo com isso, tá? Estão todos aqui, ó. Lindos aqui, ó, me esperando pra fazer. Mas eu não me preocupo com isso. E ele ainda não chegou, né, no tamanho que eu quero. Então, ele está ali no meu sofá, né, no cantinho ali, me aguardando. Sempre que sobra uma bolinha, eu junto ali, coloco nele, tá? Creio eu que ele vai chegar a 1 metro, tá? 1 metro, 1,20 m com o bico, né? Vamos ver aí. Já sei o bico que eu vou fazer, né? É um bico simples, porém muito elegante, muito bonito. E, então, de produção de tapete foi esses dois ali. E aquele outro que está pela metade. Então, eu vou começar aqui pela ordem certa, tá? Que eu fiz aí. Peguei este lindo aqui, ó. Ele estava fechado, tá? E este verde, que eu havia abrido, né? Acho que foi semana passada isso, pra fazer a finalização de uma basezinha, né? E ele ficou ali novinho. Então, peguei ele ali, e por que não fazer bases, né? Pra adiantar aí o meu trabalho. Então, eu fiz aqui. Olha só, que perfeição, gente. Não tem, tá? É maravilhoso. Fiz, então, uma base para jogo de tapete, lembrando que eu faço um tapete grande com 3 flores e um tapete menor com 2 flores. E a tampa do vaso com 2 flores. Aí, também fiz aqui, né, um jogo de banheiro, por que não? Um par de tapete, né? Se eu precisar abrir um barbante, por que não tentar fazer uma venda casada, né? Então, um par de tapete. E, né, ainda mais, né, mais confiante aí na minha venda, né, que Deus há de abençoar e mandar a cliente certa, por que não um jogo de passadeira também, né? Outra venda casada aí. Então, eu fiz na mesma combinação de cores. Um jogo de banheiro, um par de tapetes, e aqui também eu fiz um jogo de passadeira, tá? É os 2 tapetinhos, né, com 3 flores cada, que ficou maravilhoso. E aqui, então, a minha base, ó, para passadeira. Eu faço a minha passadeira aí com 8 flores, tá? Então, por que não, né? Fazer já e deixar pronto. Então, nesse tom, nessa cor, eu fiz, então, um jogo de banheiro, um par de tapetes e um jogo de passadeira. Ficou incrível. E não parei por aí. Aí, eu também tinha ali essas florzinhas, né? Que já estavam unidas. Aí, eu passei também para ajudar a finalizar aquele rosa, né? Passei nesta base. Então, essa base aqui, ela é para as minhas mini passadeiras, que elas contêm 5 flores, porém, esse tem 4. Então, ou eu vou aumentar em quantidades de carreira, ou eu vou fazer aí um tapetão, tá? Porque eu não ia desmontar a base, né? Tirar o verde e achar um outro tom de rosa pra tá aumentando. Ela já estava pronta, estava linda, né? E por que não deixar assim? Então, passei o rosa bebê, né? Pra ajudar aí finalizar com aquele rosa, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Também fiz aí com uma bolinha desta cor maravilhosa, ó, gente. Aqui sim, eu fiz com 5. Então, aqui sim é a minha mini passadeira, tá? Andressa, por que que tem esse vermelho no meio? Ah, não combinou, não ficou bonito. Gente, ó, eu tinha
barbante e eu tinha uma flor pronta. Porém, era a forma que eu fazia antes, com 4 pontos altos. Mas eu acho que ela fica muito apertada, sabe? Já tem um tempo já que eu trabalho com apenas 3 pontos altos na flor rasteira. Desculpa aí. E então já tem, né, vários meses, já um tempão, que eu trabalho com apenas 3 pontos altos. E a flor antiga, ela era com 4. O que eu fiz? Desmanchei a flor antiga, fiz aqui, e eu tinha uma só e uma bolinha. Aí eu peguei aquela bolinha, fiz o que deu, tá? Tanto que aqui sobrou um pouquinho, e eu fiz um miolinho, faltou só um ponto alto pra finalizar o miolinho. Eu tinha o vermelho ali perto, olhei, gostei, vai esse, tá? Então, ficou aqui essa base, né, pra uma mini passadeira, tá? Vocês podem ver, ó, que ela não tem muita diferença de tamanho, olha. Claro, aqui já tá passado 3, né? Mas se eu aumentar, talvez, a quantidade de carreira aqui, ela chega no tamanho dessa, entende? Então, não ia precisar desmanchar ali, mexer. E qualquer coisa eu faço um tapetão, né? E tá tudo certo. Então, e fiz aqui também, como eu disse, né, eu tinha o vermelho perto, fiz aqui, então, base pra um jogo de banheiro, tá? Barbante vermelho, tá, gente? Apenas barbante vermelho. E esse verde, né? Então, aqui eu fiz pra um jogo de banheiro, né? O tapete maior, tapetinho menor. Olha como vocês podem ver, é um vermelho muito lindo, tá? E a tampa do vaso, certo, gente? Deixar ali. E aqui, então, peguei esse cone, né? Que eu tenho 2 cones dessa tonalidade aqui e nunca tinha feito nada. Aí, peguei de inspiração, né? A minha mãe, né? Por que não a minha mãe? Vi as flores que ela fez lá final de semana, achei muito lindas. E eu tinha também esse barbante, porém nunca tinha usado, né? Tava ali guardado. Só que eu pensei, né? Por que não fazer umas bases também, né? Por que não adiantar também o meu trabalho? A produção de tapetes é muito bom porque eu gero pronta entrega, né? Mas se eu tiver as bases prontas, eu adianto mais ainda o meu trabalho, certo? Então, tá ali o meu cone, com a minha guerreira ali, né, enfiada nele. E eu vou aí tá fazendo produções mais de bases, tá? Vou finalizar aquele tapete que falta poucas carreiras, e daí vou fazer mais umas bases. Pegar mais uns multicolor que eu tenho ali, e como eu disse, um cone de verde, ele tava, né, novinho, fechadinho. Usei ele apenas mais ou menos pra isso aqui, finalizar uma basezinha, e tava guardado. Peguei ele, consegui finalizar esse verde aqui, tá? Consegui aí, né? Tá finalizando. Então, tinha aqui uma bolinha desse aqui também, ali no meu sofá me esperando pra ser usado. Vou fazer aí mais umas flores, né? Não sei que quantidade. E vou tá aí, então, usando esse restinho de verde, porque aí, ó, o restinho era uma bolinha, finalizo, né? E aí, vou tá pegando outro cone de verde, porque agora eu não tenho mais sobrinhos de verde. Preciso abrir cone de verde mesclado, tá? Então, vou tá aí usando ele, fazendo, né, as minhas bases. E deixando adiantado aí, então, porque é uma coisa muito importante pra mim. Se as minhas bases estiverem prontas, as minhas flores, que eu trabalho bastante com flor, com tapete de flor, que aqui pra mim é o que tem mais saída, se elas estiverem prontas, pra mim rende mais, certo? Então, por que não investir, né? Também fazendo umas bases aí pra deixar pronto. Gente, esse foi meu vídeo da semana. Me conta aí se você gosta de flores, se você gosta de tapete liso, né? Se na tua região aí pra ti, pras tuas vendas, tem mais saída tapetes lisos, tapetes com flores, né? Pra mim aqui, eu tenho o hábito e vendo bem tapete com flores. Mas também já saiu bastante tapetes lisos, tá? E continua aí, então, né, na minha produção, eliminando sobrinhas. E sobrinhas geram, né, lucro, né? Porque tudo aqui, ó, com exceto esse aqui e esse aqui que eu abri, né, e o verdinho que eu passei ali, os outros eram sobrinhas. Era sobrinha, 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 sobrinhas, né, que vão me gerar aqui sobrinhas também, né, que vão me gerar um retorno muito bom. Então, tô aí, né, claro, agora peguei as minhas bases, né, vou fazer mais algumas aí pra encher minha caixa, vou tá trazendo aqui pra vocês, mas me conta aí nos comentários, né, o que pra vocês aí vende mais, tá? E outra, às vezes quando eu dependo de iniciar um tapete do zero, eu tenho uma dificuldade maior, tá? Porque aí primeiro eu penso, qual a combinação para as flores, né? Qual a combinação depois pro tapete? Assim tá ali, eu vou lá, pego, né, uma base,
pego qualquer um fio que tá por ali e vou passando até eu achar que tá bom, tá? Aí, pro final, tu olha e tu não acredita que deu aquela combinação linda, sabe? Porque a gente fica sempre naquela, ah, mas essa cor não combina com essa. Ah, mas essa cor aqui não vai dar certo com essa. E às vezes a gente vai fazendo assim, né? E fica combinações maravilhosas. Então, por que não investir nisso, né? Então, vou estar fazendo aí mais umas bases. Quero pegar a minha caixa de barbantes aberta, tá ali ainda. Quero pegar alguns barbantes coloridos que eu tenho ali e fazer algumas flores também, tá? Pra tá aí agregando, né? E também, quem tiver interesse, né, em tá adquirindo flores, só as flores eu também vendo. Já passado o verde, ó, gente, eu vou mostrar aqui como eu faço a minha união, tá? Eu faço dessa forma, eu não faço aquela união que ela é costurada atrás. Eu faço, né, a união no verde mesmo. Então, se tiver aí, gente, né, interessada em estar adquirindo somente flores, as bases já unidas, né, com o verde, eu também vendo, tá? Não digo assim, ó, pega e encomenda, não. Mas eu tô sempre fazendo ali, né, e sempre tenho prontas. Então, se você tiver interesse em estar adquirindo flores, me chama aqui, né, pra gente conversar, te falo o valor bem certinho, tem os pacotes com quantas flores você precisa, te dou, né, mando foto aí dos barbantes que eu tenho aqui, e você escolhe, certo, gente? Esse foi, então, o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado, né? Curta e compartilha, né? Comenta aí, pra tá aí me ajudando a saber se você tá gostando desse conteúdo ou não, né? Então, fiquem todos com Deus, uma boa noite, uma boa semana, tchau!